Introdução à Receita Pública e classificação quanto à forma de ingresso. Nesta aula será estudado o conceito de receita pública e suas classificações conforme o Manual Técnico de Orçamento versão 2024, o Manual de Contabilidade aplicado ao setor público e a Lei nº 4.320 de 1964. O estudo da receita pública é fundamental porque a previsão de receita determina a capacidade do Estado de fixar despesas públicas, condiciona a execução orçamentária e permite a análise da carga tributária e da distribuição de recursos entre os entes federativos. O conhecimento da classificação das receitas também contribui para o controle social e para a transparência das contas públicas. Conceito de receita pública. A receita pública pode ser compreendida em dois sentidos principais, sentido amplo e sentido restrito. Receita pública em sentido amplo, também chamada de ingresso público, corresponde a todos os ingressos de recursos financeiros nos cofres do Estado, incluindo bens ou direitos, independentemente de se incorporarem definitivamente ao patrimônio público. Nesse conceito incluem-se tanto as receitas orçamentárias quanto os ingressos extraorçamentários. Portanto, em sentido amplo, receita pública é tudo que entra nos cofres públicos, seja para financiar despesas públicas, seja como recursos temporários pertencentes a terceiros e sujeitos à devolução futura. Exemplos de receita pública em sentido amplo incluem receitas tributárias, operações de crédito por antecipação de receita, calções e depósitos. Receita pública em sentido restrito corresponde apenas aos ingressos que se incorporam ao patrimônio público sem obrigação de devolução posterior. Nesse caso, consideram-se apenas as receitas orçamentárias. Assim, o Manual Técnico de Orçamento e o Manual de Contabilidade aplicado ao setor público adotam o conceito restrito de receita pública como regra, ou seja, quando se fala em receita pública, normalmente se está tratando de receita orçamentária. A distinção fundamental entre os dois conceitos baseia-se na incorporação ao patrimônio público e na existência ou não de obrigação de devolução. Importância da receita no processo orçamentário. A receita pública possui relevância central no processo orçamentário, porque a sua previsão dimensiona a capacidade de gasto do governo e a sua arrecadação condiciona a execução das despesas públicas. Além disso, a classificação das receitas permite identificar prioridades governamentais e direcionamento das políticas públicas. Classificação da receita quanto à forma de ingresso. A primeira classificação relevante para concursos é a classificação quanto à forma de ingresso. Essa classificação divide as receitas em receitas orçamentárias e receitas extraorçamentárias. Receitas orçamentárias. Receitas orçamentárias são entradas de recursos que financiam as atividades do Estado e se incorporam ao patrimônio público, representando disponibilidade financeira nova para o ente público. Essas receitas possuem as seguintes características principais. Primeiro, pertencem ao Estado. Segundo, transitam pelo patrimônio público. Terceiro, aumentam o saldo financeiro do ente. Quarto, normalmente estão previstas na Lei Orçamentária Anual em razão do princípio da universalidade. Quinto, viabilizam a execução das políticas públicas. Segundo o artigo 57 da Lei nº 4.320 de 1964, serão classificadas como receita orçamentária todas as receitas arrecadadas que representem ingresso financeiro orçamentário, inclusive aquelas provenientes de operações de crédito, ainda que não previstas no orçamento. Isso significa que a ausência de previsão formal na Lei Orçamentária Anual não retira o caráter orçamentário da receita. Entretanto, existe uma exceção importante para provas. Operações de crédito por antecipação de receita orçamentária não são receitas orçamentárias. Receitas extraorçamentárias. Receitas extraorçamentárias são ingressos financeiros temporários nos quais o Estado atua apenas como depositário dos recursos. Essas receitas possuem características específicas. Primeiro, não se incorporam ao patrimônio público. Segundo, possuem caráter temporário. Terceiro, geram obrigação de devolução futura. Quarto, não dependem de autorização legislativa para sua restituição. Quinto, não integram a Lei Orçamentária Anual.
Sexto, são registradas como passivos financeiros. Esses ingressos representam apenas entradas compensatórias no ativo e no passivo do ente público, não provocando alteração no patrimônio líquido. Exemplos clássicos de receitas extraorçamentárias cobrados em provas incluem depósito em calção, consignações, retenções em folha, emissão de moeda, inscrição de restos a pagar e operações de crédito por antecipação de receita orçamentária. Operações de crédito e antecipação de receita. Existe distinção fundamental entre operação de crédito e operação de crédito por antecipação de receita. Operação de crédito comum é receita orçamentária. Operação de crédito por antecipação de receita orçamentária é receita extraorçamentária. Essa distinção é extremamente cobrada em concursos. Inscrição de restos a pagar. A inscrição de restos a pagar constitui receita extraorçamentária no momento de sua inscrição, pois representa compensação pela inclusão prévia da despesa orçamentária quando houve o empenho. Restos a pagar correspondem a despesas empenhadas e não pagas até o final do exercício financeiro. Transformação de receita extraorçamentária em orçamentária. Uma receita inicialmente extraorçamentária pode tornar-se orçamentária caso deixe de existir a obrigação de devolução. Exemplo clássico ocorre quando um depósito em calção é perdido pelo particular e incorporado ao patrimônio público. Classificação da receita orçamentária segundo o Manual Técnico de Orçamento. Segundo o Manual Técnico de Orçamento, a receita orçamentária possui classificações obrigatórias para todos os entes da Federação. Essas classificações incluem natureza da receita, indicador de resultado primário, fonte ou destinação de recursos e esfera orçamentária. A classificação por natureza da receita constitui a classificação mais detalhada e será estudada nas próximas partes. Fim da parte 1. Parte 2. Classificação quanto à coercitividade ou procedência e início da classificação por natureza da receita. Classificação quanto à coercitividade ou procedência. A classificação quanto à coercitividade ou procedência distingue as receitas públicas conforme a forma como o Estado obtém os recursos, isto é, se decorrem da exploração de seu patrimônio ou do exercício de seu poder de império. Essa classificação possui natureza doutrinária, com finalidade acadêmica, não sendo utilizada como classificador oficial pelo poder público. Mesmo assim, é extremamente cobrada em concursos. As receitas classificam-se em originárias e derivadas. Receitas originárias. Receitas originárias são aquelas provenientes da exploração do próprio patrimônio do Estado ou do exercício de atividades econômicas por ele desempenhadas. Correspondem às chamadas receitas de economia privada ou de direito privado. Essas receitas possuem as seguintes características principais. Primeiro, decorrem da atuação do Estado em condições semelhantes às do setor privado. Segundo, não possuem caráter coercitivo. Terceiro, decorrem da exploração do patrimônio público ou da prestação de serviços. Quarto, resultam de relações contratuais ou negociais. Exemplos clássicos de receitas originárias incluem rendas de aluguéis de bens públicos, preços públicos, receitas de prestação de serviços comerciais, venda de produtos industriais ou agropecuários e exploração do patrimônio mobiliário ou imobiliário do Estado. Em síntese, receitas originárias decorrem da atividade econômica estatal. Receitas derivadas. Receitas derivadas são aquelas obtidas pelo Estado mediante o exercício de sua autoridade soberana, caracterizando-se pela imposição obrigatória ao particular. Correspondem às chamadas receitas de direito público. Essas receitas possuem características específicas. Primeiro, possuem caráter coercitivo. Segundo, decorrem do poder de império do Estado. Terceiro, independem da vontade do particular. Quarto, são instituídas por lei. Exemplos clássicos de receitas derivadas incluem tributos, multas e penalidades pecuniárias. Dessa forma, tributos constituem receitas derivadas, pois são exigidos compulsoriamente pelo Estado. Diferença essencial entre receitas originárias e derivadas. A diferença central reside na voluntariedade. Receita originária decorre da exploração do patrimônio estatal sem imposição ao particular. Receita derivada decorre da imposição legal obrigatória ao particular. Essa distinção é recorrente em provas e frequentemente associada à identificação de tributos como receitas derivadas. Classificação por natureza da receita. A classificação por natureza da receita constitui a classificação orçamentária mais detalhada da receita pública e está prevista no
Parágrafo 4º do artigo 11 da Lei nº 4.320 de 1964. Essa classificação tem como objetivo identificar o fato gerador que originou o ingresso dos recursos nos cofres públicos. Trata-se da menor unidade de informação da Receita no orçamento, devendo conter todos os elementos necessários para as vinculações e para o controle da arrecadação. A estrutura de codificação é padronizada para todos os entes federativos e definida por portarias conjuntas da Secretaria do Tesouro Nacional e da Secretaria de Orçamento Federal. Estrutura da codificação da natureza da Receita. A natureza da Receita é identificada por um código numérico de 8 dígitos. Cada posição do código possui significado próprio. Primeiro dígito corresponde à categoria econômica. Segundo dígito corresponde à origem. Terceiro dígito corresponde à espécie. Do quarto ao sétimo dígitos correspondem ao desdobramento para a identificação de peculiaridades da receita. Oitavo dígito corresponde ao tipo. A finalidade dessa estrutura é permitir a identificação imediata da origem da receita, bem como de suas variações, como multas, juros e dívida ativa. Categoria econômica da receita. O primeiro nível da classificação por natureza é a categoria econômica, que permite avaliar os efeitos das receitas na economia e no patrimônio público. A categoria econômica é utilizada para mensurar o impacto das decisões governamentais na economia nacional, especialmente quanto à formação de capital e ao financiamento das atividades estatais. As categorias econômicas são codificadas da seguinte forma: Código 1 corresponde às receitas correntes. Código 2 corresponde às receitas de capital. Código 7 corresponde às receitas correntes intraorçamentárias. Código 8 corresponde às receitas de capital intraorçamentárias. Receitas correntes. Receitas correntes são aquelas destinadas ao financiamento das despesas correntes do Estado e normalmente produzem aumento do patrimônio líquido. Incluem receitas provenientes do poder de tributação, da exploração do patrimônio público, da exploração de atividades econômicas e das transferências recebidas para custeio. Integram as receitas correntes as seguintes modalidades: receitas tributárias, receitas de contribuições, receitas patrimoniais, receitas agropecuárias, receitas industriais, receitas de serviços, transferências correntes, outras receitas correntes. Em regra, as receitas correntes aumentam as disponibilidades financeiras do Estado e geram efeito positivo no patrimônio líquido. Receitas de capital. Receitas de capital são aquelas provenientes da constituição de dívidas, da alienação de bens e da conversão de direitos em recursos financeiros. Essas receitas normalmente não aumentam o patrimônio público, pois representam apenas mutações patrimoniais. Ocorre troca entre elementos patrimoniais, como entrada de recursos financeiros e redução de bens ou aumento de obrigações. Integram as receitas de capital as seguintes modalidades: operações de crédito, alienação de bens, amortização de empréstimos concedidos, transferências de capital, outras receitas de capital. Segundo a Lei nº 4.320 de 1964, também se inclui como receita de capital o superávit do orçamento corrente, resultante da diferença positiva entre receitas correntes arrecadadas e despesas correntes realizadas. Entretanto, esse superávit não constitui item de receita orçamentária para fins de execução, pois já foi considerado no orçamento corrente, evitando-se dupla contagem. Receitas intraorçamentárias. Receitas intraorçamentárias decorrem de operações realizadas entre órgãos e entidades pertencentes ao mesmo ente federativo, integrantes do orçamento fiscal ou da Seguridade Social. Não representam ingresso novo de recursos, mas apenas movimentação interna entre unidades administrativas. Foram criadas para evitar dupla contagem de receitas na consolidação das contas públicas. Receitas correntes intraorçamentárias recebem código 7 no primeiro dígito. Receitas de capital intraorçamentárias recebem código 8 no primeiro dígito. Fim da parte 2. Parte 3. Classificação por natureza da receita. Continuação. Origem, espécie, desdobramento e tipo. Origem da receita. Segundo dígito da classificação. O segundo nível da classificação por natureza da receita é denominado origem.
A origem corresponde à subdivisão das categorias econômicas e tem por objetivo identificar a procedência dos recursos públicos com base no fato gerador da receita no momento em que ocorre seu ingresso no patrimônio público. A origem permite identificar se a receita decorre de tributação, exploração econômica, transferências ou outras fontes. A classificação por origem busca refletir o fato gerador da receita, permitindo compreender a sequência dos acontecimentos jurídicos que resultam na arrecadação. Sequência lógico-temporal da arrecadação. O Manual Técnico de Orçamento estabelece que a arrecadação das receitas ocorre de forma sequencial ao longo do tempo, existindo receitas interdependentes que decorrem de um fato gerador inicial. Pode-se compreender essa lógica por meio do seguinte exemplo. Primeiro ocorre o fato gerador do imposto, que origina a obrigação de pagamento pelo contribuinte. Se o contribuinte não efetuar o pagamento no prazo legal, surge a obrigação de pagar multa e juros. Persistindo o inadimplemento, ocorre a inscrição em dívida ativa. Após a inscrição em dívida ativa, podem surgir multas e juros incidentes sobre essa dívida. Observa-se que todos esses eventos dependem da existência do fato gerador inicial, que é o imposto. Essa sequência demonstra a importância da identificação da origem da receita para o controle da arrecadação. Origens das receitas correntes. No âmbito das receitas correntes, a classificação por origem identifica se a receita decorre do poder de tributar do Estado, da exploração de seu patrimônio ou de transferências. As principais origens das receitas correntes são as seguintes: impostos, taxas e contribuições de melhoria. Contribuições: receita patrimonial, receita agropecuária, receita industrial, receita de serviços, transferências correntes, outras receitas correntes. Impostos, taxas e contribuições de melhoria. Os tributos constituem importante fonte de receita estatal. Segundo o Código Tributário Nacional, tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitui sanção por ato ilícito, instituída por lei e cobrada mediante atividade administrativa vinculada. A Lei nº 4.320 de 1964 define tributo como receita derivada instituída pelas entidades de direito público, compreendendo impostos, taxas e contribuições, destinada ao custeio de atividades gerais ou específicas do Estado. As receitas tributárias possuem natureza derivada e caráter coercitivo. Receita patrimonial. Receitas patrimoniais decorrem da exploração do patrimônio público. Incluem rendimentos de aplicações financeiras, exploração de bens imóveis, concessões, permissões, exploração de recursos naturais e cessão de direitos. Exemplo importante para provas consiste na distinção entre rendimentos de aplicações financeiras, classificados como receitas correntes patrimoniais, e juros de empréstimos concedidos, classificados como receitas correntes de serviços. Receita agropecuária decorre da exploração econômica de atividades agrícolas e pecuárias pelo ente público, incluindo venda de produtos agrícolas, pecuários e atividades de reflorestamento. Receita industrial resulta da produção e comercialização de bens decorrentes de atividades industriais do Estado, incluindo extração mineral e transformação de matérias-primas. Receitas de serviços decorrem da prestação de serviços pelo ente público, incluindo transporte, comunicação, serviços hospitalares, armazenagem e atividades culturais. Transferências correntes correspondem a recursos recebidos de outras pessoas de direito público ou privado destinados ao custeio de despesas correntes, sem contraprestação direta. Outras receitas correntes incluem receitas que não se enquadram nas categorias anteriores, como indenizações, restituições e multas administrativas. Origens das receitas de capital. No caso das receitas de capital, a origem identifica o evento que gerou a entrada de recursos relacionados à constituição ou redução de ativos e passivos. As principais origens das receitas de capital são as seguintes: operações de crédito, alienação de bens, amortização de empréstimos concedidos, transferências de capital. Outras receitas de capital.
Operações de crédito correspondem à obtenção de recursos por meio de empréstimos ou emissão de títulos públicos. Alienação de bens corresponde à venda de bens móveis ou imóveis pertencentes ao ente público. Amortização de empréstimos concedidos representa o retorno de valores emprestados anteriormente pelo Estado. Transferências de capital correspondem a recursos destinados ao financiamento de despesas de capital. Espécie da receita terceiro dígito. O terceiro nível da classificação por natureza da receita é denominado espécie. A espécie representa detalhamento da origem da receita, identificando com maior precisão o objeto da arrecadação. Por exemplo, dentro da origem impostos, a espécie identifica o tipo específico de imposto. Desdobramento para a identificação de peculiaridades da receita. Os dígitos quarto ao sétimo são utilizados para detalhar características específicas da receita. Esses dígitos permitem especificar peculiaridades conforme necessidade de controle e gestão. As receitas exclusivas de estados, Distrito Federal e municípios são identificadas nesses dígitos com códigos específicos. Tipo da receita. Oitavo dígito. O oitavo dígito da classificação identifica o tipo de arrecadação da receita. O tipo permite identificar se a arrecadação corresponde à receita principal, multa, juros ou dívida ativa. Essa identificação relaciona-se diretamente à sequência lógico-temporal da arrecadação. Por exemplo, pode-se distinguir entre imposto principal, multa decorrente do atraso, dívida ativa e juros da dívida ativa. Essa estrutura permite associar automaticamente a receita principal às receitas dela decorrentes. Fim da parte 3. Parte 4. Classificação por fonte ou destinação de recursos. Identificador de resultado primário e classificações doutrinárias. Classificação por fonte ou destinação de recursos. A classificação por fonte ou destinação de recursos tem como finalidade agrupar receitas conforme as normas de aplicação dos recursos na despesa pública. Essa classificação permite identificar se os recursos são vinculados ou não vinculados, e no caso de recursos vinculados, indica a finalidade específica para a qual deverão ser utilizados. Esse mecanismo possui grande relevância para o controle fiscal e para a transparência das contas públicas, contribuindo para o cumprimento das regras da responsabilidade fiscal. Objetivos da classificação por fonte de recursos. A classificação por fonte de recursos possui objetivos específicos. Primeiro, identificar a destinação dos recursos arrecadados. Segundo, garantir que recursos vinculados sejam utilizados exclusivamente para a finalidade legal. Terceiro, permitir o controle da disponibilidade de caixa. Quarto, evitar utilização indevida de recursos públicos. Os recursos legalmente vinculados devem ser utilizados exclusivamente para atender ao objeto de sua vinculação, mesmo que sua utilização ocorra em exercício financeiro diverso daquele em que houve o ingresso. A disponibilidade de caixa deve ser registrada de modo individualizado para identificar recursos vinculados a órgão, fundo ou despesa obrigatória. Duplo papel da classificação por fonte de recursos. A classificação por fonte exerce dupla função no processo orçamentário. No âmbito da receita orçamentária, indica a destinação dos recursos arrecadados. No âmbito da despesa orçamentária, identifica a origem dos recursos utilizados para financiar determinada despesa. Grupos de fontes de recursos. O primeiro dígito da classificação por fonte corresponde ao grupo de fontes de recursos. Os principais grupos são os seguintes. Código 1 corresponde a recursos arrecadados no exercício corrente. Código 3 corresponde a recursos arrecadados em exercícios anteriores. Código 7 corresponde a recursos de operações de crédito ressalvadas pela Lei de Crédito Adicional da Regra de Ouro. Código 9 corresponde a recursos condicionados. Classificação da receita por identificador de resultado primário. A classificação por identificador de resultado primário foi instituída com o objetivo de identificar quais receitas e despesas compõem o resultado primário do governo. Essa classificação não possui caráter obrigatório para todos os entes federativos e foi criada inicialmente para aplicação no âmbito da União. O resultado primário corresponde à diferença entre receitas primárias e despesas primárias. Esse indicador é utilizado como instrumento de avaliação da política fiscal e do nível de endividamento público. Receitas primárias são aquelas que contribuem para o resultado primário do governo. Predominantemente correspondem às receitas correntes, exceto receitas de juros. Também podem incluir receitas de capital decorrentes de alienação de bens e transferências de capital.
Receitas financeiras são aquelas que não contribuem para o resultado primário. Caracterizam-se por criar obrigação ou extinguir direito de natureza financeira alterando simultaneamente ativos e passivos financeiros. Essas receitas não alteram o endividamento líquido do governo. Em geral, estão relacionadas a operações no mercado financeiro. Classificações doutrinárias da receita. Além das classificações oficiais, a doutrina apresenta classificações complementares utilizadas para fins acadêmicos e frequentemente cobradas em concursos. Afetação patrimonial. Segundo a classificação quanto à afetação patrimonial, as receitas podem ser efetivas ou não efetivas. Receitas efetivas são aquelas que provocam aumento do patrimônio líquido do ente público. Correspondem a ingressos de recursos que não foram precedidos de reconhecimento de direito anterior. Exemplo típico consiste na arrecadação de tributos. Receitas não efetivas ou por mutação patrimonial. Receitas não efetivas não produzem aumento do patrimônio líquido. Representam apenas alteração compensatória entre elementos patrimoniais, como aumento de ativos acompanhado de aumento de passivos ou redução de outro ativo. Exemplo clássico consiste na realização de operações de crédito. Pegadinhas importantes para provas. A receita corrente normalmente aumenta o patrimônio líquido. A receita de capital normalmente não aumenta o patrimônio líquido, pois representa mutação patrimonial. Operações de crédito constituem receitas de capital e não representam aumento patrimonial efetivo. O superávit financeiro apurado em balanço patrimonial constitui fonte para abertura de crédito adicional, mas não integra a receita orçamentária do exercício. Receitas provenientes da exploração do patrimônio público classificam-se como receitas correntes patrimoniais. Receitas tributárias possuem natureza derivada e caráter coercitivo. Restos a pagar inscritos constituem receita extraorçamentária no momento da inscrição. A previsão da receita na Lei Orçamentária Anual antecede a fixação das despesas. Fim da parte 4. Parte 5. Síntese final. Mapa mental textual e padrões de cobrança em concursos. Síntese geral da Receita Pública. A Receita Pública corresponde aos ingressos de recursos financeiros nos cofres do Estado destinados ao financiamento das atividades governamentais. Pode ser analisada em sentido amplo e em sentido restrito. Em sentido amplo, compreende todos os ingressos de recursos financeiros, inclusive aqueles sujeitos à devolução. Em sentido restrito, compreende apenas os ingressos que se incorporam definitivamente ao patrimônio público, denominados receitas orçamentárias. Classificações fundamentais da Receita Pública para fins de concursos públicos. As classificações mais cobradas são as seguintes: classificação quanto à forma de ingresso. Classificação quanto à coercitividade ou procedência. Classificação por natureza da receita. Classificação por fonte ou destinação de recursos. Classificação por identificador de resultado primário. Classificação doutrinária quanto à afetação patrimonial. Mapa mental textual. Receita Pública. A receita pública pode ser organizada de forma sistemática conforme estrutura lógica. Primeiro nível conceito. Receita pública em sentido amplo corresponde a todos os ingressos. Receita pública em sentido restrito corresponde apenas às receitas orçamentárias. Segundo nível, forma de ingresso. Receita orçamentária incorpora-se ao patrimônio público e financia políticas públicas. Receita extraorçamentária possui caráter temporário e gera obrigação de devolução. Terceiro nível, coercitividade ou procedência. Receita originária decorre da exploração do patrimônio público. Receita derivada decorre do poder de imposição do Estado. Quarto nível, natureza da receita. Categoria econômica: receitas correntes e receitas de capital. Origem: identifica a procedência do recurso. Espécie: detalha a origem. Desdobramento: identifica peculiaridades. Tipo: identifica principal, multa, juros ou dívida ativa. Quinto nível, fonte ou destinação de recursos. Identifica a vinculação e finalidade do recurso. Controla a aplicação da receita na despesa. Sexto nível, resultado primário. Receitas primárias influenciam resultado fiscal. Receitas financeiras não influenciam resultado primário. Sétimo nível, afetação patrimonial. Receitas efetivas aumentam patrimônio líquido. Receitas não efetivas representam mutação patrimonial. Quadro comparativo das principais classificações. Receita orçamentária incorpora-se ao patrimônio público, aumenta saldo financeiro, integra lei orçamentária anual, financia políticas públicas.
Receita extraorçamentária não incorpora-se ao patrimônio, possui caráter temporário, gera obrigação de devolução, não integra lei orçamentária anual. Receita originária decorre da exploração do patrimônio estatal, não possui caráter coercitivo. Exemplos: aluguel, serviços, preços públicos. Receita derivada decorre da imposição estatal, possui caráter coercitivo. Exemplos: tributos, multas. Receita corrente aumenta patrimônio líquido, financia despesas correntes. Exemplos: tributos, contribuições. Receitas patrimoniais. Receita de capital representa a mutação patrimonial, não aumenta patrimônio líquido. Exemplos: operações de crédito, alienação de bens. Receita efetiva aumenta patrimônio líquido. Receita não efetiva não aumenta patrimônio líquido. Padrões de cobrança em provas de concurso. Os concursos públicos costumam explorar determinados padrões de cobrança relacionados à receita pública. Primeiro padrão: distinção entre receita orçamentária e extraorçamentária. Banca costuma cobrar que receitas extraorçamentárias possuem caráter temporário e não integram o orçamento. Segundo padrão: distinção entre operação de crédito e operação de crédito por antecipação de receita. Operação de crédito é receita orçamentária. Operação de crédito por antecipação de receita é receita extraorçamentária. Terceiro padrão: identificação de receitas originárias e derivadas. Receitas decorrentes da exploração do patrimônio são originárias. Receitas tributárias são derivadas. Quarto padrão: distinção entre receitas correntes e receitas de capital. Receitas correntes aumentam patrimônio líquido. Receitas de capital representam mutação patrimonial. Quinto padrão: classificação por natureza da receita. Banca cobra significado dos dígitos da classificação e identificação do fato gerador. Sexto padrão: receitas intraorçamentárias. Não representam ingresso novo de recursos e servem para evitar dupla contagem. Sétimo padrão: classificação por fonte de recursos. Relaciona-se a vinculação legal da receita e a destinação na despesa. Oitavo padrão: receitas efetivas e não efetivas. Receita efetiva aumenta patrimônio líquido. Receita não efetiva não aumenta patrimônio líquido. Resumo final para memorização rápida: receita pública é todo ingresso de recursos nos cofres do Estado. Receita orçamentária incorpora-se ao patrimônio público. Receita extraorçamentária possui caráter temporário. Receita originária decorre da exploração do patrimônio. Receita derivada decorre da imposição estatal. Receitas correntes aumentam patrimônio líquido. Receitas de capital representam mutação patrimonial. Operação de crédito é receita orçamentária. Operação de crédito por antecipação de receita é receita extraorçamentária. Receitas efetivas aumentam patrimônio líquido. Receitas não efetivas não aumentam patrimônio líquido. Conclusão do material: o domínio das classificações da receita pública constitui conteúdo essencial para concursos da área de controle, tribunais de contas e administração pública, sendo frequentemente explorado em questões conceituais e classificatórias. O estudo deve priorizar a compreensão das diferenças entre classificações, identificação das características principais e memorização das distinções conceituais utilizadas pelas bancas examinadoras. Fim do documento. Na próxima parte será estudada a classificação quanto à coercitividade ou procedência e a classificação por natureza da receita com detalhamento completo das categorias econômicas.